E foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flexivo. O texto, ele está falando a respeito de Agar e de Ismael, uma história conhecida, uma história muito pregada. Mas eu não consigo explicar a história de Agar sem antes explicar para você o contexto, porque a história não começa falando de Agar. O texto começa com Deus fazendo uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Te engrandecer o nome, serás tu uma bênção. Deus está prometendo para Abraão uma bênção para ele e para sua família. Olha, Abraão, você vai ser pai de uma numerosa nação. Só que nós temos um grande problema. Quando Deus nos promete algo, quando Deus faz uma promessa, nós, como seres humanos, nós começamos a olhar para as situações, nós começamos a olhar para as circunstâncias, nós começamos a olhar para o ambiente em qual nós vivemos, e muitas das vezes o ambiente que nós vivemos é totalmente ao contrário daquilo que Deus prometeu. Deus fez uma promessa para Abraão. Agora se coloca no lugar dele. Imagina, como que Deus vai cumprir isso? Como que Deus vai cumprir essa promessa? Obrigado, Senhor. Como que Deus ele vai cumprir essa promessa? Se eu já sou velho, se eu já sou avançado em dias, e para piorar, a minha esposa, ela é estéril. Olha só, aparentemente tudo contra, tudo ao contrário daquilo que Deus estava falando. O ambiente parecia impossível, o ambiente é totalmente contrário, e o texto vai dizer que quando o anjo aparece a ele, a Abraão, a Bíblia fala que Sara riu. E esse riso, quero que você entenda isso, esse riso é o riso de deboche, é o riso de quem não acredita, é o riso de quem está duvidando. Como que Deus vai cumprir isso? Se está tudo dando errado, se está tudo ao contrário, se eu já sou velho, se eu já sou estéril. Ela não acredita. E aí, pastor Marcos, de maneira errônea, Sara, ela tenta ajudar a Deus, ela tenta dar um empurrãozinho em Deus, já que Deus prometeu isso, e na minha visão humana é difícil, então eu vou ajudar. Já que eu sou estéril, já que eu não posso, já que na minha visão é difícil, eu vou ajudar. E é nessa situação aí que Agar entra na história. Aí Sara diz: ô Abraão, já que eu não posso te dar um filho, deita na minha cela, tem um filho com ela, porque assim fica mais fácil para Deus. Hoje eu estou aqui ilustrando, porque dessa maneira vai ficar mais fácil para Deus cumprir o que Ele prometeu, tentando ajudar a Deus. Agar, pastor Marcos, ela está entrando na história. Ninguém consultou se ela queria participar desse plano. Ninguém perguntou para Agar se ela estava disposta a fazer o que Sara está dizendo. Ela é colocada na história sem ser consultada. E Sara, ela não sabe, mas ela vai passar uma grande luta lá na frente, por conta da decisão dos outros. Ela vai chorar, ela vai sofrer, por conta da decisão de outra pessoa. Ela vai sofrer, ela vai chorar, ela vai passar por uma situação muito difícil. E o texto vai dizer que Agar tem um filho, o Ismael.
Agar está sendo útil, eu quero que você imagine, eu imagino o texto. Agar está sendo útil. Até agora, a ajuda de Agar, mesmo sem ela querer, está sendo muito útil. O filho nasceu. Só que depois que ela foi útil, minha irmã, começaram a deixar ela de lado. Entenda isso. A promessa que Deus tinha feito não tinha sido com Agar, tinha sido com Abraão e Sara. E Deus, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Deus, Ele cumpre com tudo aquilo. Ele é fiel à sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus não depende do comportamento humano. Deus não depende da situação. Deus não depende do lugar, do ambiente. Quando Ele promete, independente se você acreditar ou não, independente se você duvidar ou não, quando Ele promete, Ele cumpre. E Deus cumpre a promessa na vida de Abraão. A Bíblia fala lá no capítulo 21, verso 1, diz lá que Deus visitou Sara. Eu fui ler esse texto no original, pastor Marcos, e eu descobri que essa palavra visitou quer dizer encontro divino, que muda a vida de uma pessoa. Deus visita Sara e está começando a mudar toda a situação. Começa a tocar no ventre, começa a tocar no coração, começa a tocar nos pensamentos. Deus vai lá e visita Sara, muda a história de Sara, e a promessa se cumpre. Isaac nasce. E o interessante é que a palavra Isaac quer dizer aquele que ri. Eu não sei se você está lembrado, mas o texto começou com a gata do riso e deboche. O texto começa com a Agar rindo porque duvidou. E agora está vindo a promessa cumprida. Aquele que ri, porque aquilo que começou com riso de dúvida, aquilo que começou com riso de incerteza, aquilo que começou com riso de deboche, agora está terminando com a resposta de Deus. Agora está terminando com promessa cumprida. Está terminando com Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre. Só não quero que você preste muita atenção nisso que eu vou te falar. Aquilo que estava sendo motivo de alegria agora para Abraão e para Sara vai ser motivo de tristeza para Agar. Aquilo que está trazendo motivo de alegria vai ser motivo de tristeza. Sabe por quê? Porque agora Agar já não é mais útil. Porque agora já não precisa mais dela. Agora Agar, que até um momento atrás estava sendo útil, agora ela é descartada. Ela começa a incomodar. E o texto vai dizer que mandam Agar e o seu filho embora. Pega um pouco de água, pega um pouco de pão e mandam ela para o deserto. Agar, ela está condenada ao deserto. Estão mandando Sara para o deserto, na expectativa que ela vai morrer lá no deserto. Estão mandando Agar para o deserto, sabendo que ela não vai resistir ao deserto. Quem sobrevive muito tempo ao deserto? Cai de nós. Só que aí Deus, ele começa a entrar em cena, e Deus, ele sempre terá uma última palavra. A palavra do homem era que ela ia morrer, só que essa não estava sendo a palavra, a resposta de Deus. Aleluia. E lá no versículo 15 vai dizer que Sara batia no deserto com um pouco de água, a água ela acaba. Eu já começo a ver Sara no meio do deserto, vendo a água acabar, o pão acabar. Lá no deserto, vendo a água acabar, o pão acabar. Aí, esperando ali já a morte, porque o texto vai que chega um momento que ela vê
o seu filho ali falecendo, ela se afasta para não ver morrer. Eu começo a ver uma mulher ali no meio do deserto, sem esperança. Eu estou começando a ver alguém ali no deserto, no seu limite emocionado. Eu começo a ver aqui na história uma mulher desesperada, sem saber o que fazer, pastor Marcos. No seu limite físico, no seu limite emocional, enfrentando a minha perdição, enfrentando a minha sede, o corpo desfalecendo. Eu também vejo ali no meio do deserto o desespero de uma mãe. Quem aqui é mãe, quem aqui é pai, sabe muito bem o que eu vou falar. Eu tenho duas filhas, linda igual ao pai, você concordando ou não. Eu tenho duas filhas. Do nada uma, sempre tem um que é mais chama, que é mais não tem aquele. Tem uns que sabem tocar o nosso coração, sempre tem aquele que toca, né? E aí a mais velha, ela tem esse chamegozinho, ela chega até mim, parece uma manteiga derretida. Ô papai, eu queria tanto chocolate, eu queria tanto isso, eu queria tanto essa boneca, e é só coisa cara, isso não é coisa barata não. Eu queria tanto isso. E quando você é mãe, você pai, ouve o pedido do seu filho, você faz de tudo para agradá-lo. Você muitas vezes tira do teu sustento, tira ali do teu sonho, você deixa de fazer para você. Você deixa de fazer para você, para fazer para o teu filho. É um amor tão incondicional, é um amor tão lindo. E essa mãe ali desesperada, vendo seu filho no deserto, pastor Marcos, sem água, sem comida, o coração dela ali as lágrimas, ela se afasta para não ver ele morrer. Imagina o pensamento de Agar agora, achando que Deus não está vendo, achando que Deus tinha esquecido, achando que já não tinha mais jeito, o grito da alma não tem jeito, acabou, aqui é o fim. Gritos agonizantes da alma, pastor Marcos. Uma tristeza tomando conta do coração de Agar. E talvez tem pessoas vivendo exatamente assim. Talvez tem pessoas aqui agora que estão vivendo exatamente assim. Pessoas que já fizeram de tudo, já fizeram oração, já fizeram campanha, já subiram um monte, já fizeram de tudo. E às vezes parece que Deus não está vendo. E às vezes parece que nada está acontecendo. Cá entre nós, quem já se sentiu assim? A gente ora, a gente pede, e o silêncio de Deus ele dói tanto. Sara está ali no meio do deserto, dando esses gritos da alma, tudo acabou. Deus não está me vendo, Deus não está contemplando a minha dor. Começa a ver Sara ali no meio do deserto, olhando para tudo que é lado, procurando um pouco de água, mas não encontra. Ela já fez de tudo e não encontrou solução. E aí acontece algo, a esperança começa a diminuir. A esperança dela começa a diminuir. Só que eu tenho algo para dizer para você: o teu limite não é o fim. O teu limite não é o fim. Esse limite, esse deserto, essa situação difícil é o lugar onde Deus vai começar a responder. É no meio desse deserto, dessa dor que você está sentindo. Eu estou vendo pessoas derramando lágrimas aqui. É no meio dessas lágrimas que Deus vai manifestar o poder dele. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e diga assim: Deus está te vendo. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Aleluia. Aleluia. Agar entrou na história sem ser convidado. Agar não entrou na história porque quis. Ela foi solução, mas ela não foi
verdade, pastor Marcos. Ela foi útil e depois foi descartada. Porque tem gente que só é lembrada. Tem gente que só lembra de ti quando precisa de você. Tem gente que precisa de ti, só precisa de ti quando precisa de um favor seu. É ou não é verdade? Eu já passei por situações na minha vida que eu procurei um amigo. Eu procurei até família. Olhei para um lado, olhei para o outro e eu não vi ninguém. Mas quando precisam, às vezes o telefone ele não para. Precisam de você, só ligo para você. Quando precisa, num momento de dor, num momento de desespero. Quando você está lá no deserto, é automático, todo mundo se afasta. Mas Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: quando te tratam como um simples recurso, eu te vejo como alguém, eu te vejo como alguém precioso. Você não é um descarte, você não é um simples recurso, você é preciosidade aos olhos do Todo-Poderoso. Viraram as costas para você, não é verdade? Te esqueceram, te abandonaram lá no deserto, mas Ele nunca largou da sua mão. E é por isso que você está aqui perto. E aí, o texto me encanta, porque lá no deserto, Deus sempre providencia uma alternativa. Lá no verso 19 que nós lemos: abrindo-lhe os olhos, viu um poço. Aleluia. Olha para cá. Ela estava no deserto já há muito tempo. Você acha que ela não já procurou? Você acha que ela já não tinha procurado o poço? Ela já tinha procurado muito, meu querido. Mas o texto não está dizendo que Deus fez aparecer ali um poço na hora. Não. O poço já estava lá. Ela viu o poço já estava lá. A providência, o resgate já estava pronto. O socorro já estava pronto, pastor Marcos. E detalhe, o socorro já estava pronto antes mesmo de ela entrar no deserto. O povo já estava pronto antes mesmo de ela ser expulsa. Deus já havia preparado o socorro. Mas sabe por que ela não viu? Porque o sofrimento estava impedindo ela de ver o poço. A situação difícil estava impedindo, estava cegando os olhos dela. Imagina a tristeza que ela carregava, porque ninguém foi atrás de Agar. Ninguém ligou para ela. Ninguém saiu atrás dela para procurar. Ninguém mandou um WhatsApp perguntando: Agar, está bem? Agar, está precisando de alguma coisa? Ela foi descartada lá no deserto. Olha o sofrimento que ela estava carregando. E esse sofrimento impediu ela de ver o poço. Você foi ignorado por tantas pessoas, mas não foi por Deus. Quando todos te abandonaram, quando todos te esqueceram, aí o céu foi lá e te localizou. Mesmo quando a terra te esqueceu, o céu foi lá e te localizou. O deserto que você está enfrentando hoje, ele não está vazio. Olha para esse irmão de novo, diga assim: o deserto não está vazio. É você que ainda não enxergou o que Deus já preparou para você no meio do deserto. Aleluia!
lá no meio do deserto, Agar encontra o poço. Deus olha para Agar. Deus olha para os sofrimentos. Deus olha para a dor. Deus olha para Agar lá, jogada no deserto. Só que o que me chama a atenção é que Deus não só vê Agar, Deus dá uma direção para Agar. E Deus, versículo 17, Deus ouviu a voz do menino. Agar não morreu no deserto, mas também, pastor Marcos, ela não ficou ali perdida. Deus mostrou o poço. Em outras palavras, Deus deu direção para ela ir para o próximo nível. Deus mandou recurso. Deus mandou a força necessária para ela aguentar mais um pouquinho e ir para o próximo nível. E no verso 20, nós lemos que Deus era com Ismael. Deus era com ele. Mas o texto vai dizer que eles não saíram do deserto, não. Ismael, no meio do deserto, virou fregueiro. Ou seja, Deus mandou sustento, Deus mandou prosperidade, Deus mandou recurso lá no meio do deserto. Eles não precisaram fugir do deserto. Lá no deserto, Deus estava com eles. Glória a Deus. Deus mostra o poço. Deus dá uma direção para Agar. Deus dá o suporte para ela ir para o próximo nível. Deus dá a instrução para ela ir para o próximo nível. Deus começa a posicionar Agar ali naquele deserto. Posicionamento. Deus começa a fazer isso no meio daquele deserto. Tem gente aqui que já ouviu a voz de Deus, mas ainda não se moveu. Nesse deserto Deus já falou para você. Deus já falou o que você tem que fazer. Deus já te mostrou a direção. Você sabe muito bem que se desesperar não é a solução. Você sabe muito bem que ficar parado não é a solução. Deus já te deu o recurso, mas você ainda não se moveu. Você acha mesmo que Deus te chamou para você ficar parado? Deus mostrou o poço para ela renovar as energias, para ela suportar um pouquinho mais e ir além. Deus, ele não só fala para te aliviar. Deus não está aqui só falando para você derramar algumas lágrimas aqui, não. Deus, ele está falando para te alinhar. Deus, ele não te encontrou para te deixar nesse deserto. Deus não te encontrou para te deixar aí jogado. O deserto, ele será o nosso destino. É só um lugar de transição. Quem seria eu sem os meus desertos? Quem seria eu sem os desertos? Os desertos da minha vida, eles foram fundamentais. E agora eu começo a lembrar de uma história muito conhecida que é de Elias. Porque Elias, o texto fala que em um momento de crise, em um momento de dor no seu ministério, ele entra numa caverna. Eu já analisei, eu sou terapeuta, e eu já analisei a história de Elias. Elias, ele tinha sinais de depressão. Elias, ele tinha características de depressão. E ele entra numa caverna triste, desanimado. Ele entra naquele deserto, desmotivado. Era homem de Deus, cheio de Deus, mas o emocional estava abalado. Só que aí, quando Elias está triste ali no meio do deserto, dentro de uma caverna, Deus manda anjo, Deus manda corvo, Deus manda água, Deus manda comida. E o interessante é Deus falando com Elias: olha, come, bebe, se levanta, se posiciona e anda na direção que eu já te falei. Sabe por quê, Elias? O preço que eu paguei por você foi muito caro para você ficar parado. O preço que eu paguei por você
um preço por você. Levanta e vai. Levanta e vai. Glória a Deus. Posicionamentos. Você acha mesmo que Deus te escolheu para você ser só mais um aqui dentro? E Deus me mostra. O pensamento que você teve por esses dias de desistir. Ô irmã, agora diga se eu estou mentindo. Irmã, o pensamento de sair fora, o pensamento de parar, o deserto está doendo. Mas a senhora acha mesmo que Deus pagou um preço tão caro para a senhora ficar sem fazer nada? Deus está mandando a senhora se posicionar. Deus pagou um preço muito caro. Tem coisa grandiosa depois desse deserto. Tem coisa grandiosa depois desse deserto. Olha para esse irmãozinho bonito do seu lado. Olha aí, não tem ninguém não. Olha para mim então. Olha para esse irmão bonito do seu lado e diga assim: olha, tem coisa grande depois desse deserto. Já está tudo pronto. Já está tudo preparado. O milagre já está pronto. É só você que ainda não viu. Quem mandou Agar para o deserto achou que Agar ela ia morrer. Quem mandou Agar para o deserto achou que era o fim. Mas Deus já tinha decidido. Não é o fim, é o recomeço. O deserto que tentaram usar para te apagar, para te desanimar, Deus vai usar para te estabelecer, para te alinhar. Teve um período na minha história que alguém colocou um ponto final. Teve um período que colocaram um ponto final na minha história, no meu ministério, nos meus sonhos. Pastor Marcos me conhece, eu me tornei pastor aos 14 anos de idade. 14 anos de idade eu já tomava conta de igreja, ali em Barra de São Miguel. Menor de idade, entrei no ministério, fui contra o conselho tutelar, porque foram atrás. Alguns da família não aceitavam, porque 14 anos, só que era propósito de Deus. E com 14 anos eu saí pregando a palavra do Senhor, em um lugar, em outro. Eu amava e amo isso que eu faço, isso que Deus faz em mim. Só que teve um período no meu ministério, pastor Marcos, que eu cansei. Teve um período no meu ministério que eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: eu não aguento mais isso. A gente ajuda as pessoas, e as pessoas que a gente ajuda são as que vão falar mal da gente depois. Quantas das vezes eu tirei do meu salário, eu tirei da minha própria renda para poder ajudar irmãos, e no final esses irmãos me chamavam de ladrão. Imagina eu ouvindo isso com 14 anos, eu não tinha psicológico preparado para isso. Caindo em nós, eu era uma criança ainda. 10 anos depois, eu estava esgotado demais. Era sorrindo em cima do púlpito, terminava o culto, eu ia para o escritório, eu ia para casa e eu começava a chorar porque estava doendo. E eu falei para Deus: Deus, eu não quero mais isso não. Eu não quero mais passar por essa luta não. Todo mundo fala mal de mim, todo mundo me acusa, todo mundo me persegue. Na boca das pessoas eu não presto, eu sou tudo que não presta na boca das pessoas. E tudo que eu faço de coração. E eu peguei minhas coisas, não fui expulso, como muitos aí foram. Eu cheguei até a liderança falando: olha, a partir de hoje eu estou indo embora.
Eu estou indo viver minha vida, peguei minhas coisas. Tudo que eu tinha, só uma mala. Lembro até hoje que eu saí, o único dinheiro que eu tinha na conta era R$500. E foi o dinheiro que eu sobrevivi até encontrar um emprego. Arrumei um emprego. Me tornei motorista de uma empresa. Às vezes me colocava como motoqueiro. E lá fora, parecia que estava indo tudo bem. Lá fora, financeiramente estava melhor. Eu lembro que no dia 1º de fevereiro de 2022, guarda a data aí, 1º de fevereiro do ano de 2022, eu abandonei o ministério. Pedi para minha mãe passar um mês na casa dela, até ter condições de alugar uma casinha. Comecei a prosperar. Só que 20 dias depois, dia 21 de fevereiro, bateu uma saudade tão grande do altar, pastor. Porque quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver longe dele. Bateu uma saudade tão grande, mas e a vergonha de ir para a igreja? Mas eu não resisti, eu fui. Eu fui para uma igreja que ninguém me conhecia. Eu fui para uma igreja que ninguém sabia meu nome. Cheguei lá, Deus usou o profeta, essas irmãzinhas do coque. Tem as irmãzinhas discípulos de oração, que Deus fala na boca delas de uma maneira tão grande. Deus usou uma. E ninguém me conhecia, só que ela contou a minha história do começo ao fim. É capaz de ela ter me explicado coisa que nem eu mesmo sabia. E Deus falou ali na boca dela de uma maneira tão grande. E Deus me repreendeu de uma maneira tão grande. E falou para mim: você acha mesmo que eu te escolhi para você ficar sem fazer nada? Você acha mesmo que eu te livrei da morte porque eu sou fruto de um amor que não deu certo? O médico disse que eu estava morto dentro do ventre depois da minha mãe ter me abortado, ter tentado me abortar. O médico já tinha marcado para fazer aquele procedimento da retiro, como é que é? Isso, a coletagem. O médico já tinha marcado alguém fazer esse procedimento aí. Só que Deus lá, eu morto dentro do ventre, lá no vale da sonda da morte, porque minha mãe disse que eu me torci tanto dentro daquele ventre. Eu me contorci tanto ali dentro. E enquanto ali eu estava morrendo, ali no vale da sombra da morte, o Todo-Poderoso me visitou. E aquele que já não tinha vida, Deus foi lá e deu vida. E Deus lá no dia, minha irmã, que me lembrou disso. Você acha que eu te livrei da morte para você ficar sem fazer nada? E aos 7 anos de idade, quando eu te curei da lepra, 7 anos de idade eu tive lepra. Fui dos médicos, o médico disse assim: olha, não tem cura. Minha cabeça escorria secreção. Não ia para a rua porque via. E a única coisa que os médicos passavam era uma pomada para poder aliviar a coceira. E o outro para poder aliviar o mau cheiro. Mas Jesus, numa certa tarde, me visitou dentro de casa e me curou. E naquele culto, Deus começou a me repreender, Deus começou a me lembrar de tudo que Deus já tinha me feito vencer. E Deus me deu um alerta para me alinhar. Ou você vai voltar pelo amor, ou você volta a pregar pelo amor, ou você volta a pregar pela dor. Isso dia 20 de fevereiro. Fui para casa. No outro dia fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. No período da tarde, por volta de 3 da tarde, a empresa mandou fazer uma rota de moto. Quando já estava retornando para a empresa, já tinha feito tudo, já só estava retornando, a minha pressão, ela cai. Eu não tenho problema de pressão, mas naquele momento a pressão caiu e eu desmaiei em cima da moto.
Quando eu caí da moto, já não lembro mais de nada. Eu acordei dentro da ambulância do corpo de bombeiro, tudo atordoado, e acordava e desmaiava, acordava e desmaiava. E ali, dentro daquela HGE, teve uma hora que eu acordei. E eu lembro que quando eu acordei brigando com o médico. Porque as minhas pernas, elas estavam dormentes, como se tivessem dado anestesia. E eu tentava mexer, e isso é terrível no começo, porque tem muita dor fantástica. A gente sente dores que não são reais. E eu comecei a acordar ali brigando com o médico. Quem foi que anestesiou minha perna que eu não estou conseguindo mexer? Uma dificuldade para respirar, porque deu água dentro do pulmão, líquido dentro do pulmão. Foi aí que fizeram o raio-x e descobriram que eu quebrei a coluna em 2 lugares. Me encaminharam às pressas no mesmo dia para o hospital em Cururipe para fazer a cirurgia da coluna. Cheguei lá, não tinha material para fazer a coluna, para fazer a cirurgia. Esperei um mês. E dentro daquele hospital, as lágrimas caíam no bolso, porque eu só conseguia mexer o pescoço, pastor Marcos. Você está vendo minhas mãos mexendo aqui, mas na época não mexia não. Só mexia o pescoço. Fizeram a cirurgia 2 vezes. Voltei para casa 10 dias depois, voltei para o hospital, novamente com infecção urinária. Voltei para casa de novo, depois mais 10 dias depois, retornei mais uma vez com infecção urinária para o hospital. Só que dessa vez a infecção tinha sido generalizada. Meu coração estava parado. Me colocaram às pressas na sala vermelha e colocaram no meu pescoço um medicamento chamado noradrenalina, que é pressão acelerada. Comecei a tomar antibióticos fortíssimos. Passei 6 meses direto dentro daquela HGE. Foram 6 meses tomando antibiótico todos os dias. E quanto mais eu tomava antibióticos, diz o médico que a infecção ficava mais forte. Chegou o dia da alta, e esse dia que me quebrou, porque se reuniram os especialistas, a fisiatra aqui do estado de Alagoas, uma das maiores especialistas que tem pelo SUS. Ela foi lá e ela foi dar o laudo para mim. Ela falou: Lucas, a partir de hoje você vai ter que aprender apenas a viver com o pescoço. Eu caí lá nos pastor Marcos, e eu lembro que ali, recebendo essa notícia, meu coração se despedaçou, porque a médica ela não sabia, mas ali ela estava enterrando meus sonhos. Ela ali estava enterrando, estava colocando um ponto final na minha história. Mas eu lembro que depois que eu recebi isso, eu fiz uma oração dentro daquele quarto, dentro daquela enfermaria, e eu falei: Senhor, permita-me voltar a pregar sua palavra. Eu não conseguia, porque eu mal mexia o pescoço. Banho dependia das pessoas. Usava fralda, usava sonda. Para poder me virar na cama, precisava de ajuda, só que eu moro sozinho. Como que vira sozinho? Começou a criar feridas nas minhas costas, o osso começou a ficar exposto. Tinha um buraco nas minhas costas e não dava para ver o osso. Só que depois dessa oração, o que já estava decretado pelos médicos, que eu teria que aprender a depender, a viver apenas com o pescoço, os braços começam a mexer. A pessoa que não conseguia respirar sozinha, só com oxigênio, agora sai do oxigênio. Eu saí do hospital com a prescrição de uma cadeira de rodas, e é uma cadeira de rodas que eu teria que andar nela deitado, segurando meu pescoço.
E aí eu comecei sentado naquele hospital. A última consulta que eu tive com a minha médica, ela olhou para mim e falou assim: como que você tem uma lesão tão alta e você consegue fazer tudo isso sozinho? Eu tenho paciente que tem lesão mais baixa do que a sua e não consegue fazer o que você faz. Eu falei: não sou eu, mas eu pedi ajuda àquele que pode, e ele está me ajudando até hoje. Você sabe o que é que Deus estava querendo dizer para mim? Você não vai morrer desse jeito. Você não vai morrer nesse lugar. Você não vai morrer nesse deserto. Nesse deserto aí, eu já preparei um poço. Você não vai ficar onde te deixaram. O que fizeram com você não define o que eu vou fazer através de você. Talvez não aconteceu em você, talvez eu não fiz em você, mas eu faço através de você. E eu falo para você com toda certeza: o meu ministério hoje, pastor Marcos, ele não se compara a quando eu andava. O número de almas que eu ganhei quando andava, eu acho que na cadeira de roda eu ganhei muito mais. Na cadeira de roda Deus me leva para a boca de fumo, para traficantes, e falar de Jesus para eles e eles ficarem lágrimas. Esses dias, alguns dias atrás, eu estava em casa, alguém bateu na minha porta. Quando eu abri, o traficante ali no bairro: pastor, eu estou cansado dessa vida. Aí Deus dizendo: eu não fiz em você, mas eu faço através de você. E hoje esse traficante, ele será o Deus Todo-Poderoso. Está doendo. Ô pastor, eu sei que eu não pedi o Senhor isso. Me arruma alguém para cantar aquele louvor que o grupo cantou agora por último. Tem dias. Me perdoe, eu sei que eu não pedi o Senhor isso. Mas eu quero orar por alguém que está ferido aqui hoje. Me perdoe, meu esboço aqui. Eu tinha preparado algo aqui. Eu falei: não, eu vou pregar pentecostal. Mas Jesus falou: não, vou pregar calmo mesmo. Porque eu quero sarar feridas. Fica de pé aí nesse momento. Posso pedir? Volta ou não, pastor? Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. E eu quero que você olhe para dentro de você agora. Eu quero que você olhe para dentro de você. Como que está a sua vida? Como que está o seu coração aqui hoje? Fala com Deus. Seja sincero. Deixa de lado a máscara que talvez você colocou. Talvez você finge que está tudo bem, mas na verdade não está. Eu quero orar por você que está ferido. Você que talvez chegou aqui hoje dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais esse deserto. Eu não estou aguentando mais esse momento de dor. Eu não estou aguentando mais esse momento de luta. O céu te localizou nessa noite. Deus já preparou um poço para você no meio desse deserto. Deus me trouxe aqui para dizer para você que não vai ficar assim. Não vai ficar desse jeito. Não vai ficar dessa maneira. O céu tem resposta para você. E eu quero que você louve esse louvor com toda a tua força. Porque você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Você não vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Esse momento de guerra vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Sara a ferida do seu povo. Faça um milagre na vida do teu povo. Em nome de Jesus.
O Senhor te localiza nessa noite. Ele te fortalece nessa noite. Ele manda acalmar o seu coração nessa noite. O céu te visita agora, te dando forças para continuar, para que para você ir além. Ele te enche com a presença do Espírito Santo hoje. Seja abraçado. Seja abraçado, seja visitado pelo Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E só quem foi visitado pelo Senhor, diga amém, diga graças a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Não desanime por conta desse deserto. Não pare por causa desse deserto. Hoje eu louvo a Deus, porque talvez se não fosse esse deserto, eu não estaria aqui hoje. Deus usou o deserto para mudar tanto a minha vida, para me salvar, porque eu tinha me afastado. O deserto foi fundamental para que o meu nome tivesse escrito lá no livro da vida. Tá bom? Então, suporta mais um pouco, pastor Marcos. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Agradecer essa igreja linda, essa igreja abençoada. Que Deus possa abençoar a vida de todos grandiosamente. Tá bom? Pastor Marcos. Meus irmãos, das palmas e forças. Aleluia! Meus irmãos, quem foi edificado pela palavra de Deus, por esse testemunho esta noite em nome de Jesus, você foi edificado? Você foi tocado nesta noite em nome do Senhor Jesus? Ah, meu irmão, se tem alguém aqui que não foi tocado, que está morto, que não dá, alguma coisa errada na sua vida. Essa mensagem não falou contigo, se esse testemunho não mexeu com a sua estrutura, misericórdia. Ressuscita, Deus! Aleluia! Deus vai até últimas consequências para resgatar os seus. Amém? Quanto disse a vocês que hoje seria um testemunho forte, uma mensagem forte, que essa mensagem, amados, possa mexer conosco. Amém? Mexer com as nossas escrituras. Deus nos quer não parado, mas Deus nos quer se movendo. Amém? Se movendo na obra dele. Glória a Deus. Tem alguém nesta noite que quer ouvir essa palavra, ouvir esse testemunho? Tem alguém esta noite que está aqui conosco e queira se entregar para Cristo? Pastor, hoje eu quero renovar essa aliança que foi quebrada. Tem alguém que quer renovar essa aliança hoje? Pastor, hoje eu quero voltar com força a servir a Deus. Tem alguém que quer voltar para Jesus hoje? Tem alguém que quer renovar essa aliança com Deus hoje, que se encontra aqui? Não tenha vergonha, não, em nome de Jesus. É hoje o teu dia, Marcão. É hoje o teu dia, meu irmão. É hoje o dia de você. É hoje o dia de você se entregar a Cristo, meu amigo. Se é o teu dia, vem aqui, Marcão. Vem assim. O dia hoje, Deus abençoe. Aleluia. Seja Deus louvado, meus irmãos. Tem alguém para Cristo?
Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meus amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. E hoje vamos ungir vocês. Domingo passado eu não estava aqui, estava pregando ali na igreja Adebrais. Amém? Minha esposa fez a unção no domingo passado. Esqueceram? A unção com óleo. Então vamos fazer a unção com óleo. Todos vocês vão ser ungidos hoje. Amém, gente? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus por este culto abençoado, pela vida do pastor Lucas. Amém? Vamos orar pela vida deste homem de Deus, para que Deus continue usando a sua vida poderosamente. Amém, amados? Em nome de Jesus. Gente, eu senti aqui agora no coração de tirar uma oferta, não para mim nem para essa obra, mas para o pastor Lucas. Também não sei o que está se passando com ele, está sentindo falta de irmão, mas ele sabe de todas as coisas, né? Sentindo no coração que ele queria para tirar uma oferta pela sua vida, né? Em nome de Jesus. Mas Deus sabe o que deve estar se passando. Amém? Deus sabe todas as coisas, né, irmãos? Em nome de Jesus, vamos tirar uma oferta para abençoar este servo de Deus. Amém? Então, quantos anos hoje, pastor? 27 anos. Ah, nós temos 13 anos. É isso mesmo. Parece que pensa em Deus. Quem concorda, gente, com a oferta com o amado irmão? Quem concorda, diz amém. Então, vamos abençoar o servo de Deus. Toda a oferta que vim pessoal está aqui, eu vou destinar. Ah, pastor, eu quero o pix do pastor Lucas. Ele vai dar, você faz a transferência para o pix dele, se você não tiver em mãos. Amém, gente? Quem pode dar glória a Deus aí, em nome de Jesus? Amém? Amém? Você pode vir? Vou colocar de novo, vou colocar aqui rapidinho para os irmãos fazer isso. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quem puder trazer a oferta, procure depois o pastor Lucas e faça essa doação de pix. Amém? Quem vai vir louvar enquanto estiver ungindo? Quem é? Laurecinho? A minha vez, agora vem, louvar Jesus quer. Enquanto eu vou ungir vocês. Amém? Quem estiver com a oferta, quem pode colocar aqui, quem puder fazer via QR, via Pix, procura o pastor Lucas. Amém? Você faz pessoalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Quem entendeu diz amém? Vamos orar então, vamos, depois da oração, você vai ver aqui, eu vou ungir vocês com este óleo. Amém? Em nome de Jesus, para Deus estar abençoando a sua vida, curando as enfermidades, abrindo portas, em nome do Senhor Jesus, resolvendo causas que para o homem não é possível, mas para Deus é possível, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem em pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Fiquem em pé, todos vocês. Quem deseja oração, gente? Quem está precisando de oração, irmão, em nome do Senhor Jesus? Quem tem uma causa aqui que é difícil para ser resolvida? Quem tem uma causa aqui que é difícil para ser resolvida? Quem tem? Você não tem nada? Então olhe por uma causa na minha vida. Olhe para Deus abrir uma porta para mim. Já que os irmãos não têm tudo assim, não show, não baixa. Amém? Então olhe por mim, então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Os irmãos não têm, o pastor tem. E é grande, só Deus pode fazer. Amém? Você pode dar glória a Deus? Levanta a mão para lá e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, agradecendo a Deus por este culto abençoado. Querido Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo jovem, pastor Lucas, que ministrou a tua palavra, Deus amado. Deus, eu oro, meu Deus, pela vida desta igreja. Eu te apresento a vida de teus filhos, meu Pai, que saíram dos seus lares para estarem aqui nesta noite, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que abençoe os teus filhos, meu Pai. Eu quero, meu Pai, antes deles saírem por estas portas, ungir teus servos e servas com este óleo, meu Deus. Pai querido, eu te peço que o Senhor venha abrir portas para aqueles que estão precisando de um milagre, Deus. Aqueles que estão precisando, meu Pai, de algo que o homem não pode fazer, de algo que o homem não pode
querido, aquele projeto, meu Pai, desta pessoa, este homem que é empresário, que é comerciante, que tem seu próprio negócio, meu Pai, faz prosperar, meu Deus, faz crescer, faz, meu Deus, com que este projeto, este comércio venha a ser mais abençoado ainda, meu Deus. Tira os entraves, tira, meu Pai, toda barreira, Senhor, todo mal, meu Pai, tudo aquilo que está atrapalhando e impedindo, meu Deus, faz cair por terra, meu Deus, faz cair por terra, meu Pai. Tira, meu Pai, do caminho desta pessoa aquilo que está impedindo esta pessoa prosperar, crescer materialmente, financeiramente, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, aqueles que vão receber
Bendito seja o Senhor, meus irmãos. Graças a Deus. Alguém pode dizer graças a Deus? Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Abra as mãos. Abra as mãos. Pense somente em Deus agora. Pense somente no Senhor. Deus abençoe, Jesus. Pense somente em Deus agora. O grande e imenso amor de Deus e Pai. A graça perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As doces consolações do Espírito Santo de Deus habite com a igreja de Deus na terra. Que a paz esteja sobre Israel e que esta paz permeie sobre toda a terra. A igreja de Cristo presente diz: amém. Deus abençoe. Vamos com Deus, meus amados. Quarta-feira continua o propósito de oração. Sexta-feira continua o propósito de oração. Quer vitória? Ora. Amém, gente? Quer vitória? Ora. Amém? E domingo que vem estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Márcio, Major, Joelma, Silvânia, Deus abençoe. A irmã Maria Alegre, Deus abençoe, a querida. A sogra Joelma, Deus abençoe. Deus abençoe ela em nome de Jesus. Glória a Deus. É com Deus. Cadê o Fabiano? Fabiano, querido. Um abraço, meu amado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Fabiano, corrado, em nome de Jesus Cristo. Vê se vai. Não é aqui, né?